tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula. Eu espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando, tomando todos os cuidados e precauções para o seu cuidado, para a sua saúde, para a sua vida e a dos outros. Está passando, mas precisamos continuar utilizando máscara, evitando aglomerações, saindo o menos tempo possível, utilizando álcool em gel, lavando as mãos, enfim. Logo tudo isso passa e poderemos estar juntos novamente. Meu nome é Ângela e hoje a nossa aula será sobre atividades de lazer. É um tema bem interessante. Eu lembro que no último encontro nós estávamos falando sobre uma outra temática que tinha a ver com o nosso dia a dia, que era a questão da rotina. E agora a gente vai falar sobre atividades de lazer. O que são atividades de lazer? Lazer a gente pode entender como divertimento, como uma atividade agradável praticada em um momento de descanso, de entretenimento, ou seja, é aquele momento mais despreocupado, com menos atenção, com menos responsabilidade no sentido de horário, de demandas, de objetivos. Caso você esteja se perguntando, por que isso é necessário? Eu não tenho tempo, eu tenho muitas demandas no meu dia a dia, eu não tenho atividades para, entre aspas, me distrair, eu não tenho um ambiente propício. A gente sempre acha uma desculpa, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre diversas questões relacionadas a esse tema, para você perceber, caso ainda não tenha o hábito de pensar em você, de se distrair, de relaxar, de pensar no seu lazer, que você comece a ter, porque é extremamente importante. A gente pode pensar em relação a inúmeras justificativas, inúmeras desculpas, como, por exemplo, a nossa correria cotidiana, as obrigações que nós temos, essa competição que o mundo, de certa forma, nos oferece, a tecnologia. Acho que a maior parte de nós consegue justificar dizendo que 24 horas do dia não são suficientes para todas as demandas que temos. E o lazer? Muitas vezes ele é deixado de lado. Ele não é considerado importante, porque a gente coloca como prioridade, muitas vezes, as demandas que nós não temos muita opção. A questão de trabalho, a questão de cuidar da família, a questão de fazer algumas demandas que a vida cotidiana nos impõe. E nisso a gente vai adiando o momento de lazer, ou a gente vai reservar, daqui a 2 semanas eu tenho 1 hora de folga, de repente eu posso fazer tal atividade. Só que isso é uma coisa muito delicada, porque a gente sempre vai ter uma justificativa para não pensar na gente, para não pensar no nosso lazer, porque todos nós temos uma vida atarefada. Todos nós temos essa correria do dia a dia, independentemente de profissão, independentemente de idade, independentemente de classe social, nós temos muitas demandas. E o lazer tem que fazer parte dessas demandas que nós temos, uma questão de saúde, que é um pouquinho da nossa conversa hoje. Se a gente pensar em relação a isso, por que muitas pessoas pensam no lazer deixando em segundo plano? Porque eles pensam que é uma falta de produtividade. Puxa, eu ainda tenho tantas demandas para fazer. Como é que eu vou parar um pouquinho, tentar relaxar, tentar descansar meu corpo, minha mente, se eu ainda não terminei as demandas? Só que a gente esquece que essas demandas continuam. Quando você concluir essas demandas, outras demandas surgirão. E daí a gente vai continuar sem tempo para o lazer. Por isso que a gente tem que refletir sobre a nossa rotina diária e tentar fazer com que o lazer faça parte dela. É muito importante para o nosso bem-estar. Se a gente pensar em relação ao nosso bem-estar, tanto físico, quanto emocional, quanto mental, enfim, são diversos os benefícios que os momentos de lazer trazem para a gente. Até pela questão de prevenção de problemas de saúde. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Se a gente pensar em relação a alguns dos benefícios que momentos de lazer trazem para nós, a gente pode pensar melhor qualidade de vida, tempo para lazer. Quando a gente tem esse tempo, a gente mostra que a gente tem tempo para nós. A gente tem tempo para cuidar de nós. E muitas vezes isso é o estímulo em relação ao nosso cotidiano. Nossa vida pode ficar mais leve. Todos nós temos momentos de nervosismo, de angústia, de tristeza, decepções, frustrações. E isso não quer dizer que com esses momentos isso não vai acontecer ou isso vai passar.
Não, de modo algum. Mas pode melhorar, pode diminuir essa situação. Aí está um dos motivos pelos quais esses momentos de lazer são tão importantes. Se a gente pensar também, outra questão é sair um pouquinho da rotina, porque a gente tem toda a questão de horário, de planejamento em relação à programação da casa, cozinhar, limpar a casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar de você, cuidar do cachorro, enfim. Todos nós temos essas demandas diárias no nosso cotidiano. Todos nós temos os horários de trabalho, as demandas do trabalho. Então a gente precisa sair um pouquinho dessa rotina. A rotina, como está escrito ali no texto, a rotina é importante, mas quando passamos muito tempo fazendo as mesmas coisas, nós podemos diminuir o interesse que temos por elas. Mudar, fazer algo novo, explorar as possibilidades e interesses diferentes. Desse modo, de repente fica mais fácil encarar essa rotina que nós temos, enfrentar esses desafios diários que a vida nos impõe. Ou seja, a gente pode até encarar o tempo de uma maneira mais positiva, tendo momentos como esse. Os momentos de lazer podem trazer novas experiências, podem trazer novos desafios, novas conquistas, às vezes uma atividade física, a gente sabe dos benefícios que uma atividade física traz para o ser humano. E até na questão de nas relações sociais que nós temos, isso varia conforme as atividades que a gente tem interesse. Porque se a gente pensar, o lazer auxilia a prevenir ou a controlar questões como, por exemplo, a estafa. Eu acho que essa foto ilustra bem o que é uma pessoa que tem estafa, esse esgotamento físico ou esgotamento mental, no qual o corpo e a mente precisam de um descanso, precisam de um tempo para si. E isso, uma atividade de lazer, pode auxiliar ou a prevenir ou a controlar, como ali está escrito. A questão de algo tão comum para as pessoas hoje em dia, estresse. Muitas vezes a gente não consegue controlar, muitas vezes a gente acha que não vai dar conta. E a gente pode pensar que ao quebrar, ao sair um pouco da rotina, ao permitir um descanso, é possível liberar hormônios do prazer e da felicidade. Ali nesse texto está escrito como a dopamina e ocitocina. O que são isso? São hormônios que, de certa forma, nos dão uma sensação de bem-estar. Então é importante controlar os níveis de estresse. Se a gente pensar em relação a não dar conta, quantas vezes, às vezes no mesmo dia, a gente acha que não vai dar conta, que a gente não é bom o suficiente, que a gente não tem tempo suficiente, que as coisas estão dando errado. Enfim, isso é tudo uma questão da nossa mente. Todos nós temos dificuldades, mas a gente tem que aprender a lidar com elas e fazer o possível para superá-las. Nem sempre a gente consegue, mas isso a gente tem que tentar manter um certo equilíbrio. Transtornos psicológicos. Como assim transtornos psicológicos? Quem hoje em dia não ouviu falar ou não conhece alguém, ou até mesmo você mesmo, não está com depressão? Isso a cada ano o número de pessoas com depressão no mundo vem aumentando. Talvez por toda a demanda que nós temos no nosso cotidiano. Então ele está em um transtorno psicológico, está a cada dia mais comum. Quem sabe um momento de lazer auxilia em relação a isso. Além disso, a sensação de bem-estar que tanto nos auxilia, que tanta falta nos faz, muitas vezes. E essa questão, às vezes não tem a ver em relação é porque eu não gosto do meu trabalho, mas eu adoro o meu trabalho. Não, às vezes é da nossa mente, a gente não tem como controlar. O que a gente precisa é pensar o que fazer para que a gente se ajude. Cada um de nós precisa de auxílio. A gente pode auxiliar os outros também, mas a gente não pode esquecer de nós, entendeu? Então a gente por isso precisa se programar em relação a isso. E também gostaria de falar em relação aos problemas cardiovasculares. Ali pelo desenho, o que é um problema cardiovascular? Que tem a ver com o nosso coração. Às vezes um estresse, que a gente acabou de falar, sobrecarrega tanto o nosso sistema cardiovascular que pode causar problemas no nosso coração. Então quem sabe isso, a questão de sair um pouquinho da rotina, de ter atividades de lazer, ajude a diminuir os riscos de termos problemas cardiovasculares. A gente tem que pensar, isso é bom para o nosso corpo? Sem dúvida, a gente precisa desse momento de relaxar. Quantas vezes, por exemplo, respirar profundamente diminui nosso batimento cardíaco, nos auxilia a nos acalmar.
Tem diversos aplicativos para isso, sites para isso, médicos profissionais que nos auxiliam e muitas vezes, mesmo que a gente não saiba exatamente em relação a como proceder, feche os olhos, fique em silêncio, respire profundamente, enfim, tente se controlar. Isso é importante, então, para o corpo e para a mente. É importante buscar atividades que trabalhem o corpo e a mente, pois é isso que vai gerar resultados melhores para mais saúde. Ou seja, a gente tem que pensar que esse corpo, apesar de ser nosso, às vezes ele prega algumas peças na gente. Então a gente tem que tentar manter um equilíbrio. Como eu disse, todos nós temos muitos momentos felizes, mas temos também momentos que não são tão felizes. E isso faz parte, isso é a vida. O que a gente precisa é tentar fazer o melhor para nós mesmos. Para isso, esses momentos de lazer tinham que ser um hábito, tinha que ser parte da nossa vida. A gente tem que perceber a importância deles. Então a gente tem que reconhecer a importância de ter tempo para o lazer, um tempo para relaxar. Que a dificuldade, a falta de oportunidade, falta de tempo, isso é sempre que nós teremos justificativas para deixar o lazer de lado, achando que isso não é importante. Mas a gente precisa desacelerar. A gente precisa pensar em nós. Como eu disse, é para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar mental. Então a gente tem que tentar fazer de momentos de lazer um hábito na nossa vida, um hábito na nossa rotina. Se a gente vê, tem 4 imagens bem distintas, bem diferentes. A gente pode ver um homem ali com os animais, ou seja, bem numa zona rural, no campo. A gente tem uma cidade grande, a gente tem praia, a gente tem uma das imagens num local em que faz muito frio. Por que eu trouxe isso? Porque as atividades de lazer variam conforme inúmeros detalhes, às vezes em relação ao local onde você está, ao clima desse local, à cultura onde esse local está, ou às vezes em relação a uma família, em relação a um vilarejo, em relação a dentro de uma própria casa, podem ter questões culturais diversificadas, a idade das pessoas, personalidade, entre outras. Ou seja, atividades de lazer, não se tem uma fórmula, falar, pessoas que têm entre 20 e 30 anos gostam disso. Não, isso é uma coisa individual. Eu, por exemplo, vou falar para vocês, eu tenho um irmão que é 3 anos mais velho do que eu. Nós gostamos de coisas totalmente diferentes, ou seja, nós crescemos no mesmo ambiente, na mesma casa, com a mesma questão cultural, com a mesma questão social, com acesso às mesmas coisas, nós somos totalmente diferentes. Totalmente. Então isso tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Tem pessoas que, para relaxar, para ter um momento de lazer, vão preferir o silêncio, vão preferir ficar quietos, de repente lendo um livro, escutando uma música calma. Para outros, talvez esse momento de relaxar seja com agitação. Vou dançar, vou escutar música alta, vou ficar pulando. Enfim, o que é o certo, o que é errado. O que é certo é aquilo que te faz bem, é aquilo que te traz bem-estar. A gente vai ver agora algumas curiosidades em relação a atividades de lazer em 4 países. Como eu disse, pode variar. Isso não quer dizer que todo mundo naquele país considere isso uma atividade de lazer. Não, mas são coisas apreciadas. O primeiro, por exemplo, vem do Japão, que é uma tradição que se chama Hanami. O que é Hanami? Essa contemplação das flores, da natureza. Geralmente essas flores são a de Sakura ou de Ume, que são as flores de cerejeira, das cerejeiras, ou as flores das ameixeiras, que são flores bem bonitas e bem conhecidas. Uma tradição é, muitas vezes, ir para esses lugares onde tem muitas cerejeiras, por exemplo, e fazer um piquenique próximo a essas árvores, embaixo dessas árvores. Atualmente está sendo uma coisa tão popular, atualmente que eu digo, há décadas, é uma coisa a cada ano mais popular e apreciada, que às vezes pode não ser tão relaxante. Por quê? Porque tem muitas pessoas, começam a ter barraquinhas de alimentação, às vezes falta espaço, às vezes tem barulho, enfim, mas a gente tem que pensar em relação a essa contemplação das flores, a beleza delas, a beleza da natureza, como isso é importante para muitas pessoas. Que é o que a gente vai ver agora, em um vídeo curto, mostrando um pouquinho sobre a folha das cerejeiras, as flores das cerejeiras no Japão. Acompanhe o vídeo.
E o que é interessante é que esse vídeo foi gravado este ano, ou seja, é bem recente, em 2021, talvez até por essa questão que esteja tudo bem vazio, bem calmo. Enfim, é em relação às flores desse ano de 2021. O próximo país e a próxima atividade vem lá da Dinamarca, essa atividade de lazer. Eu não sei exatamente como é a pronúncia, mas eu suponho que seja Hygge, em relação ao nosso país, mas como é uma palavra no idioma deles, realmente vocês me desculpem caso esteja errado. O que é isso? Acompanhem lá naquele texto. Sem uma tradução exata, ele representa uma qualidade de aconchego, ou seja, da pessoa sentir-se aquecida, confortável, segura, relaxada, enfim, que vem de fazer coisas simples, como acender velas, assar bolos, passar um tempo com um livro, um café, pode ser sozinho ou com família e amigos, enfim, de certa forma eu posso falar que é curtir um ambiente acolhedor, quentinho, fazendo alguma coisa que você goste. Pode ser sozinho, pode ser acompanhado. Isso é como se fosse, de certa forma, uma questão cultural tão presente lá. Começou na Dinamarca, já é, entre aspas, comum em muitos países, mas é uma qualidade de vida em relação a isso, a esse ambiente acolhedor, de curtir esse ambiente acolhedor. A próxima atividade de lazer vem lá da Índia, e é uma atividade que se chama patise, que vocês podem ver naquela imagem ali. O que será aquilo? É um jogo de tabuleiro, de certa forma. Ele é considerado o jogo nacional da Índia, praticado por muitas pessoas, às vezes sentados na calçada, no meio da rua, as pessoas começam a jogar. É formato de uma cruz simétrica e daí são colocadas peças e os jogadores vão deslocando essas peças, obviamente que tem todas as instruções, tem regras, mas vão deslocando essas pecinhas em cima desse tabuleiro em formato de cruz. É um jogo tão tradicional que às vezes não importa se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, as pessoas param ou às vezes têm um tempo livre, sentam no meio-fio, sentam na calçada, sentam embaixo de uma árvore e começam a jogar esse jogo. Ou seja, é uma questão que relaxa, que faz bem e que faz parte da cultura deles. Interessante, né? E o último país que eu trouxe uma questão associada a essa questão de atividades de lazer é a Nova Zelândia. Nova Zelândia é um país que é famoso pelas belezas naturais, de montanhas, de rios, de lagos. Eles têm uma preocupação muito grande em relação à natureza, pensam na sustentabilidade, na limpeza, na reciclagem do lixo, enfim. É um país que a gente poderia dizer com muitas ações politicamente e ambientalmente corretas. Uma atividade de lazer muito apreciada pelos neozelandeses e muitas pessoas que visitam esse país são as trilhas, que é uma atividade bem comum e as paisagens de lá são muito bonitas na maior parte do país. Ele é dividido em duas ilhas, Ilha do Norte e Ilha do Sul, e em ambas as ilhas tem muitas dessas paisagens. Obviamente, tem umas pessoas que têm um preparo físico para seguir uma trilha por horas, trilhas com elevações altas, ou seja, um grau de dificuldade maior. Mas há também trilhas que são para as pessoas amadoras, que às vezes não têm um condicionamento físico tão bom, tão resistente, às vezes vão seguir num lugar plano, durante um tempo mais curto, enfim. Isso varia conforme o interesse da pessoa, mas há trilhas para todos os gostos. Geralmente elas são bem sinalizadas, bem seguras, com marcações para a pessoa não se perder, enfim. É um país que é considerado um dos mais famosos e conhecidos pela beleza das trilhas que ele oferece. E é isso que a gente vai ver nesse próximo vídeo, que ele mostra uma das trilhas bem conhecidas desse país e as pessoas seguindo. Então acompanhem, eu acho que é bem fácil visualizando esse vídeo a gente se imaginar lá e fazendo essa trilha. Eu, apesar de não ter um condicionamento físico tão bom, eu tenho certeza que é uma atividade que me relaxaria, me faria muito bem e me daria uma sensação de bem-estar bem grande. Acompanhem o vídeo.
Então, curtiram o vídeo? Bonitas as paisagens, né? Eu fiquei encantada quando assisti e adoraria fazer uma trilha dessas. Mas então, conversando um pouquinho, a gente está falando sobre atividades de lazer, a gente falou sobre algumas questões, os benefícios que atividades de lazer nos trazem, tanto em relação à saúde, quanto em relação à prevenção de problemas que a gente possa ter, seja em relação a uma questão emocional, a questão da gente desacelerar, da gente esquecer um pouquinho das coisas que nos afligem. E a gente, por mais que considere, lazer é besteira, ou, eu não tenho tempo para isso, quando der eu faço, a gente tem que tentar se policiar para fazer de momentos de lazer um momento importante do nosso dia, da nossa semana, enfim, que eles sejam parte da nossa rotina. Então, o que eu tenho para falar para vocês, que está aí por escrito, vocês podem acompanhar, é no sentido de comece a transformar a sua rotina, nem que seja aos poucos. De repente você não consegue mudar rapidamente, então eu vou ter meia hora por dia para... Não, talvez você não consiga, talvez um dia seja difícil, mas a gente tem que tentar fazer com que isso seja parte importante do nosso dia, nem que seja aos poucos minutos, sem ser uma coisa diária, enfim, a consistência é importante. Esse último item ali é bem importante, que fala: mais vale um breve tempo de lazer com frequência pequena do que nenhum momento por um longo período. Então essa história da gente ficar adiando, hoje não deu, mas amanhã eu faço, daí amanhã não dá. Puxa vida, na quinta-feira da semana que vem, às 7 da noite, eu vou ter um tempo. Provavelmente vai surgir alguma outra demanda na quinta-feira, nesse horário, e a gente não pode ficar adiando, senão a gente não tem esse momento para nós. Como eu disse, todos nós temos trabalho, temos casa para cuidar, temos família, temos amigos, temos que pensar em relação à na nossa saúde, em relação a demandas infinitas, eu poderia dizer, que a gente tem no nosso dia a dia. Ou seja, a gente sempre vai ter uma justificativa, um momento para não ter um tempo para nós, para não termos um momento de lazer. Por isso é importante nós tentarmos mudar a nossa rotina e fazer desses momentos de lazer um hábito. Nem que a gente comece, como eu estava falando, aos poucos, devagar, um pequeno tempo, um dia, em uma semana, enfim, é um degrau de cada vez. E essa sensação de bem-estar, a cada vez, a cada momento, você vai sentir falta dela quando não tiver. Então a gente tem que integrá-los ao nosso cotidiano, ok? Enfim, eu falei de uma maneira muito breve, tentando trazer alguns benefícios e a importância de termos atividades de lazer, momentos de lazer no nosso cotidiano. A nossa atividade vai ser bem a respeito da sua vida, do que você acha importante. Vamos pensar. Como eu disse para vocês, esse momento de lazer, momento de relaxamento, varia muito conforme a pessoa. Como eu disse, eu dei um exemplo do meu irmão. Nós fomos criados juntos, a diferença de idade é pouca, nós somos bem diferentes. Se você pensar em relação a você, a gente tem esses 10 exemplos de atividades diferentes. Vou dar um tempinho para vocês numerarem em relação a esses exemplos que estão aí, qual seria o seu favorito e qual seria o que você menos gosta. Então numere em ordem de preferência, coloque número 1 naquele que você mais gosta, número 2 no que você gosta em segundo local, número 3 em terceiro local. Ali na coluna do lado esquerdo a gente tem caminhar, depois a gente tem ler, praticar esportes, viajar, ir a um parque. Aí do outro lado a gente tem conversar com amigos, cozinhar, meditar, assistir televisão, dançar. Ou seja, numere de 1 a 10, sendo o número 1 aquela que você mais gostaria de fazer ou mais gostaria de ter no seu cotidiano. Vamos lá, a gente volta daqui a pouquinho.
seja, a gente trouxe algumas questões em relação ao lazer, os inúmeros benefícios, a importância que ele tem para o nosso bem-estar físico, bem-estar emocional. Então é importante você achar um tempo para você mesmo. Esquecer, todos nós temos inúmeras demandas e outras pessoas, mas achar esse tempo para você e incluir esses hábitos que te fazem tão bem na sua vida. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que consigam ter mais momentos de lazer, pois eles são importantes. Um abraço e até a próxima. Cuidem-se!